Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu não vou começar o vídeo com a abertura de sempre, porque o assunto é muito sério e triste, merece respeito, e eu acredito que não abre espaço para distrações nem vinhetas engraçadas. De qualquer forma, quero dizer para você, se é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fernanda Hermesdorf e é um prazer ter você aqui comigo. Se já é inscrito, muito obrigado de novo pela sua confiança e espero de verdade que goste desse vídeo. Hoje o tema é o desastre aéreo de Munique de 6 de fevereiro de 1958. O desastre aéreo de Munique foi um acidente envolvendo um avião na Alemanha Ocidental exatamente 62 anos atrás, no dia 6 de fevereiro de 1958. Essa tragédia ganhou bastante notoriedade porque nesse avião estava o time de futebol do Manchester United, um dos times mais tradicionais da história do futebol mundial. Eles estavam retornando de uma partida de uma competição internacional na Sérvia. E hoje eu vou te contar tudo envolvendo essa história. E para facilitar a explicação e o entendimento, eu vou dividir esse vídeo em 8 tópicos. São eles: história e contexto do Manchester United no momento, European Cup, parada em Munique, acidente, investigação, vítimas fatais, sobreviventes e homenagens. Então, vamos aos fatos. Em 1878, na Inglaterra, foi fundado um time chamado Newton Heath LYR Football Club. Esse time disputava competições locais até que em janeiro de 1902 se viu endividado. A dívida era de 2.670 libras, que hoje em dia se equivalem a 280 mil libras. Para manter o clube vivo, o capitão Harry Stafford encontrou 4 empresários locais que estavam dispostos a ajudar a financiar o clube para que ele não acabasse em dívidas. Em troca de salvar o clube, esses empresários iriam comandá-lo e também mudar de nome. Então foi assim que em 24 de abril de 1902 foi oficialmente criado o Manchester United Football Club. Se você gosta de futebol, é muito difícil que não conheça esse time, pois ele é o maior campeão da Liga Inglesa com 20 títulos. Agora vamos falar do contexto do Manchester naquele momento. Ele era o atual do FA Charity Shield, campeonato que aconteceu no dia 22 de outubro de 1957. Esse torneio se disputa entre o atual campeão da FA Cup, que no caso era o Aston Villa, e o atual campeão da Liga Inglesa, que no caso era o Manchester United. O jogo aconteceu no Old Trafford e o Manchester United ganhou o jogo por 4-0 com o hat-trick de Tommy Taylor. Além disso, eles estavam tentando se tornar o terceiro clube a conquistar 3 ligas inglesas sucessivas. O United estava a 6 pontos do líder, o Wolverhampton Wanderers, e ainda faltavam 14 rodadas. O time estava invicto a 11 jogos. E por fim, vem o tópico mais importante, a competição que eles estavam disputando antes do acidente, a European Cup, hoje conhecida como Champions League. O United tinha literalmente acabado de se classificar para a segunda semifinal consecutiva do torneio. Até que, infelizmente, veio esse acidente que destruiu com os sonhos dos Red Devils. E é sobre a última competição que eu vou falar aqui, a European Cup. Em abril de 1955, a UEFA criou a European Cup para começar na temporada 55-56. Entretanto, o secretário da Liga de Futebol Inglesa, Alan Hardaker, impediu que o campeão nacional daquele ano da Inglaterra, o Chelsea, participasse do campeonato porque acreditava que seria melhor para o futebol inglês que os times não participassem dessa competição internacional por causa do calendário. Entretanto, na próxima temporada, o Manchester United foi campeão da liga com Matt Busby e ele decidiu desafiar a liga inglesa e participar sim da European Cup. Dessa forma, o Manchester United se tornou o primeiro time inglês a jogar na Europa. O time, comandado por Matt Busby, era conhecido como Busby Babies, por causa da juventude dos atletas. Os jogos da European Cup eram no meio da semana e da Liga Inglesa era aos sábados, então era bem apertado a agenda do time inglês. Na rodada preliminar da European Cup, o Manchester United enfrentou o Shamrock Rovers da Irlanda.
O primeiro jogo foi na Irlanda. Porém, o estádio deles não tinha iluminação própria para jogos acontecerem à noite. Como esse jogo iria começar no fim da tarde, ele iria terminar já à noite, contando com o tempo do intervalo. Então, os irlandeses propuseram que o jogo não tivesse o intervalo, ele fosse direto. Após os primeiros 45 minutos, os times simplesmente iriam trocar de lado. E foi exatamente isso que aconteceu. No primeiro tempo, o United fez 1-0. Como não teve intervalo, no segundo tempo, o time da Irlanda se cansou muito mais rápido, porque o United era muito mais preparado. Dessa forma, eles marcaram mais 5 gols e o jogo acabou em 6-0. Já na Inglaterra, com o devido intervalo sendo tomado, o jogo foi muito mais equilibrado. O United também ganhou, mas foi apenas de 3-2. Com o resultado agregado de 9-2, o United foi classificado para as oitavas de final contra o Dukla Praga. Contra o time de Praga, o United ganhou o primeiro jogo dentro do seu estádio por 3-0. Já no jogo de volta, fora de casa, eles perderam por 1-0. No resultado agregado de 3-1, eles foram classificados para as quartas de final contra o time de Estrela Vermelha de Belgrado. Após a classificação em Praga, eles não puderam voltar de avião para Manchester, porque estava tendo uma neblina no aeroporto e não foi autorizado o pouso. Então, eles tiveram que pegar o avião para Amsterdã, de lá pegaram uma balsa para Harwich e de Harwich pegaram um trem para Manchester. Essa viagem foi muito cansativa e refletiu no próximo jogo da Liga Inglesa do Manchester, que empataram de 3-3 com Birmingham City. Como eles precisavam provar para Alan Hardacre que eles conseguiam performar em alto nível na Liga Inglesa e também participar da competição europeia, eles perceberam que era impossível e era inviável fazer viagens apenas por terra ou por balsa. Eles teriam sim que fazer viagens aéreas. E é por isso que eles alugaram o avião da British European Airways para o jogo contra a Estrela Vermelha em Belgrado, na Sérvia, para disputar as quartas de finais da European Cup. No jogo do Manchester United contra o Estrela Vermelha, na Inglaterra, no seu estádio Old Trafford, eles ganharam por 2-1. Entretanto, no jogo na Sérvia, eles empataram, mas foi suficiente para se classificarem para as semifinais. No dia seguinte, eles foram embora. Iriam fazer um voo com escala em Munique para abastecer e depois Manchester. Uma curiosidade é que o voo atrasou 1 hora porque o atleta Johnny Berry perdeu seu passaporte. Mas eles chegaram sem problemas em Munique às 1h15 da tarde. Às 14h19, a torre de controle de Munique autorizou a decolagem do avião e deu essa liberação que terminava até às 14h31. A primeira tentativa de decolagem foi falha porque o capitão percebeu que o motor estava fazendo um barulho estranho. A segunda tentativa foi 3 minutos depois, mas em apenas 40 segundos eles desistiram de novo de tentar a decolagem porque o avião estava acelerando mais do que deveria. Por causa disso, eles pediram para o avião ser evacuado e todos os passageiros irem para o lounge do aeroporto. Nesse momento começou a nevar muito e todo mundo acreditou que eles não iriam mais voar naquele dia. Então um dos atletas, Duncan Edwards, até mandou um telegrama para sua esposa avisando que os voos tinham sido cancelados e ele iria voar do dia seguinte. Os pilotos foram conversar com pessoas especialistas do aeroporto e elas recomendaram que eles não voassem naquele dia porque estava nevando muito e que tinha alguns problemas com o acelerador. Entretanto, o capitão ele queria muito seguir na agenda e não queria atrasar o voo, não queria adiar para mais um dia, porque ele sabia de todo o problema da Liga Inglesa com a Copa da Europa. Então, ele decidiu que iria voar sim naquele dia e que para solucionar o problema, ele iria então acelerar um pouquinho mais devagar. Ele não iria apertar completamente o acelerador, de forma que não ia causar o problema que tinha causado nas tentativas anteriores de um super aceleramento. Então, ele precisaria andar um pouco mais tempo na pista. Mas como a pista daquele aeroporto era bastante longa, bastante comprida, ele acreditou que não teria nenhum problema nisso. Então, 15 minutos após a evacuação, todos os passageiros foram chamados de volta à aeronave para a tentativa da nova decolagem. Alguns passageiros não estavam confiantes sobre aquela situação
especialmente Liam Whelan, que antes de entrar na aeronave ele disse que isso pode ser a morte, mas eu estou pronto. Outros, como Duncan Edward, Tommy Taylor e alguns jornalistas, foram para o fundo da aeronave. Eles se mudaram de assento porque acreditavam que lá seria mais seguro. O avião começou a andar às 14h56 e às 14h59 recebeu a autorização para decolar. Eles fizeram a última checagem da aeronave às 15h02 e a sua autorização de decolagem expirava às 15h04. O avião atingiu a velocidade de 217 km por hora e o capitão anunciou V1, que significa que o avião atingiu uma velocidade que não é mais segura abortar a decolagem. A partir daí, eles estavam esperando que o avião atingisse a velocidade de 220 km por hora, que é a velocidade mínima para o avião conseguir sair do chão. Entretanto, ele não alcançou isso. Ao invés da velocidade aumentar, ela começou a diminuir. De 220 km por hora foi para 207 e depois para 194 km por hora. Isso aconteceu porque tinha muita neve na pista e isso atrapalhou a aceleração. E foi nesse momento que o capitão Raymond percebeu o que estava acontecendo e falou: "Não vamos conseguir." O avião deslizou pela pista e bateu em uma cerca que estava ao redor do aeroporto. Depois disso, continuou deslizando, atravessou a estrada e bateu em uma casa com uma família de 6 pessoas. O pai e a irmã mais velha não estavam, mas a mãe, com as crianças, saiu de casa enquanto ela pegava fogo. O lado direito da fuselagem atingiu uma casa de madeira e lá dentro tinha um caminhão cheio de combustível. Esse, por sua vez, explodiu. Quem não tinha se machucado foi orientado a evacuar a aeronave, claro, porque ela estava pegando fogo. Um dos principais personagens desse momento da história foi o goleiro Harry Gregg, que ele estava ileso e ajudou a tirar várias pessoas de dentro do avião e salvar vidas. A parte traseira do avião foi arrancada, enquanto a parte da frente, do lado esquerdo, bateu em uma árvore. A investigação culpou o Ten pelo acidente. De acordo com um aeroporto na Alemanha, ele não tirou a neve das asas do avião antes da decolagem e isso fez com que o acidente ocorresse. Entretanto, tiveram testemunhas para poder afirmar que ele sim tirou a neve que estava nas asas do avião. O aeroporto da Alemanha fez essas acusações a Ten porque um pouco depois do acidente saíram fotos em jornais do avião e nela parecia ter muita neve em cima das asas, então já culparam o capitão por isso. Entretanto, depois de uma investigação, depois de pesquisar direito e olhar as fotos, ao invés das publicadas, olhar as do negativo, eles perceberam que aquilo que eles estavam julgando ser neve não era neve e simplesmente reflexo do sol. Então, Ten ficou culpado por 10 anos por causa do acidente. Só depois disso ele foi inocentado. Depois do acidente, ele nunca mais voltou a voar, se aposentou e foi morar em uma fazenda. E aos 53 anos, em 1975, ele morreu de um infarto. O voo 609 da British European Airways, que saiu de Belgrado, na Sérvia, que antigamente era Iugoslávia, para Manchester, na Inglaterra, tinha 38 passageiros e 6 tripulantes. Devido ao acidente, 23 pessoas morreram e 21 sobreviveram. Entre as vítimas fatais, tem o capitão Raymond. Ele sobreviveu ao acidente, mas infelizmente morreu 5 semanas depois devido a lesões sofridas no cérebro. Outra vítima fatal da tripulação foi Tom Cable. Os jogadores vítimas fatais foram Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Liam Whelan e Duncan Edwards. Duncan Edwards sobreviveu o dia do acidente. Na verdade, ele foi para o hospital e ainda ficou alguns dias vivo, mas infelizmente 15 dias depois ele veio a falecer. E ele é um nome muito importante a ser citado. Ele tinha apenas 21 anos, mas no ano anterior ele tinha finalizado em 3º lugar na disputa da Bola de Ouro, que é um dos prêmios mais importantes de todos na história do futebol. Outros da staff do Manchester United foram Walter Crickmer, Tom Curry, Bert Whalley. E jornalistas,
Off Clark, Donnie Davis, George Follows, Tom Jackson, Archie Ledbrook, Henry Rose, Frank Swift. Ele já foi jogador do Manchester City e da própria Inglaterra, e ele morreu a caminho do hospital. Além dele, Eric Thompson. E outros passageiros, Bela Miklos e Willie Satinoff. A todos esses, descansem em paz. Dos sobreviventes, apenas 2 estão vivos até hoje, que é o Bob Charlton e o Harry Gregg, que são 2 figuras muito importantes que eu quero falar um pouquinho sobre elas. Harry Gregg, como eu disse, ele saiu ileso do acidente, inclusive ele ajudou a salvar a vida de outras vítimas. Se não fosse ele, o número de mortes teria sido mais alto. Ele salvou uma mulher grávida e a sua filha bebê. Já Bob Charlton teve a importância muito grande no futebol. Mesmo depois do acidente, ele virou artilheiro recordista do Manchester United e da Inglaterra, até ser eclipsado por Wayne Rooney. Outro sobrevivente muito importante, que infelizmente não está vivo mais, mas que teve um papel extremamente relevante para a história do Manchester United, foi o Sir Matt Busby, que era o técnico. Ele já tinha conseguido conquistar títulos pelo Manchester antes do acidente e, graças a Deus, depois também. Ele teve uma recuperação milagrosa e 10 anos depois conseguiu conquistar a European Cup para o Manchester United. Os outros sobreviventes foram 4 pessoas da tripulação: Margaret Bellis, Rosemary Cheriton, George Rogers e o Capitão James Stein. Os outros jogadores passageiros: Johnny Barry morreu em 1994, Jack Blanchflower morreu em 1998. Ambos nunca mais puderam jogar futebol pelo dano das lesões. Bill Fuchs morreu em 2013, Kenny Morgan, 2012, Albert Scallon, 2009, Dennis Violet, 1999, Ray Wood, 2002. Entre jornalistas e fotógrafos, Ted Elliott, 1964, Peter Howard, 1996 e Frank Taylor, 2002. Outros passageiros, Vera Lukic, Eleanor Miklos e um diplomata da Iugoslávia, que tem um nome bem difícil, eu vou colocar escrito aqui, que faleceu em 2017. Depois do acidente, Manchester United ganhou apenas um jogo na Liga Inglesa, o que fizeram seus sonhos de ganhar a Liga colapsados. Eles terminaram a competição em 9º lugar. Em relação à European Cup, eles conseguiram até ganhar do Milan, no Old Trafford, mas perderam de 4-0 no San Siro. E a final foi entre Milan e Real Madrid, tendo o campeão o Real Madrid. Existe um memorial sobre o acidente no Old Trafford, estádio do Manchester United, e lá tem um relógio que ele fica congelado no horário 3:04, que foi o horário exatamente do acidente lá em Munique. Em Belgrado, da Sérvia, onde aconteceu o último jogo deles, no Majestic Hotel, tem um memorial também em homenagem a eles. E a homenagem mais famosa é a música The Flowers of Manchester, escrita pelo Eric Winter, que foi regravada por uma banda e já fizeram vários outros covers dessa música, que realmente é bem pesada e é uma homenagem muito bonita para esse acidente. Entre 2004 e 2005 estava sendo comentado que seria feito um filme sobre esse acidente, mas não foram todos os jogadores que autorizaram essa obra de ser feita. Eles acreditavam que era uma falta de respeito tentar reproduzir o acidente, as conversas que aconteceram lá, porque ninguém estava lá, não tem como eles criarem uma nova história, romantizar todo esse acidente, então não foi autorizado pelos atletas. Em 2006, teve uma série na televisão sobre esse acidente, chamada Surviving Disaster, mas que ela foi criticada por alguns atletas, que sofreram no acidente, falando que tinha muitas inverdades naquele documentário. Então, esse foi o vídeo de hoje, contando sobre essa história bem triste, bem trágica. Eu quis trazer para vocês todo o contexto, desde o futebol do Manchester, desde os jogos, até o acidente em si, a investigação e, por fim, as pessoas que sobreviveram e contar um pouquinho daquelas também que não tiveram essa chance. Eu espero que tenha sido informativo, que tenha sido útil para vocês.
Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Recomendo bastante mesmo que ouçam a música Flowers of Manchester por conta desse acidente. Quero mandar um grande abraço para todo mundo, espero que tenham uma semana abençoada e eu espero de coração ver vocês em uma próxima oportunidade. Tchauzinho!